Nós estamos realmente fascinados com o Espírito Santo nessa questão de Abraão. Abraão, você sabe que ele é apresentado como nosso pai da fé, na fé. É interessante, abrindo lá no livro de Gênesis, o famoso capítulo 24, diz: era Abraão já idoso, bem avançado até em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Em tudo o havia abençoado. O que significa ser abençoado, né? Primeiro nós podemos abrir lá em Gênesis 12 também, e é muito famoso isso aqui, né? Qualquer estudante da Bíblia está familiarizado com o capítulo 12, qualquer estudante da Bíblia, que é justamente essa chamada de Abraão. E quando Deus dirige a palavra: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da... E no versículo 4 está: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló com ele. E ele tinha, nessa época, 75 anos. Bom, aqui começa praticamente a saga de Abraão, não é? E há uma menção no capítulo 11, e lá no versículo 30 diz que Sarai, sua mulher, ela era estéril, não tinha filhos. Né? Não tinha filhos. E nós vamos observar sempre o seguinte, que quando esse homem ele é chamado, algo de extraordinário vai acontecer com um homem que era idoso, a esposa, além de idosa, também era estéril. E o Senhor faz, me parece que são 6 promessas, né? São 6 promessas, vocês devem ter contado, né? Faz 6 promessas. E uma delas é que vai fazer dele uma nação. Uma delas é que vai fazer dele uma grande nação. Então, neste ano de Abraão, acreditamos que uma das coisas que Deus deseja restaurar em você, independentemente do tempo que você tenha na igreja, é uma coisa chamada fé. Você sabe que uma das coisas que o diabo deseja atacar é a tua fé. Ele deseja te atacar com dúvidas e até incredulidade. Esse é um dos grandes perigos de toda a igreja, de todo crente. Quando se lê a epístola aos Hebreus, aqueles crentes para quem aquela epístola originalmente foi escrita estavam sendo tentados a voltar para trás, tentados a abandonar a revelação da grande mensagem da salvação através de Cristo, a mensagem da cruz, e voltar para os rudimentos do judaísmo. E o grande autor da epístola aos Hebreus, ele vai justamente alertar as pessoas, não é? Todos nós sabemos que o conteúdo da epístola aos Hebreus é um conteúdo que procura mostrar a superioridade, não é? A superioridade da nova aliança,
a superioridade de Jesus, a superioridade do sacerdócio, né? A partir de Cristo, né? Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, porque a fé é atacada. Olha para quem está ao outro lado e diga, talvez essa semana a tua fé tenha sido atacada. Talvez você tenha recebido um grande ataque. Quem sabe Satanás tenha dito, olha, você está lutando tanto e certas coisas que você está esperando não estão vindo. Talvez o diabo tenha dito, olha, Deus não te ama assim. Talvez o diabo tenha dito tantas coisas, mas tudo que ele diz, você tem que lembrar que ele é um grande mentiroso. Eu vou repetir, Satanás, ele é o pai da mentira. Lá no jardim do Éden, quando Deus colocou lá Adão e Eva, Deus disse, se você andar na minha palavra, não é isso? Você vai avançar. Mas no dia que você sair da palavra, você vai morrer. E Satanás, você já sabe, incorporou numa serpente e ele chegou para a dona Eva e disse, né, vocês não podem comer daquele fruto e tal. E Deus, então, a Eva então disse que ela podia comer de tudo ali, exceção daquela árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. Porque se no dia que ela comesse, ela morria. O diabo diz, não morre. Não morre, vocês vão ficar como Deus. A enganou, e ali foi a tragédia, porque depois ela entrega a Adão, e Adão desobedece. Povo de Deus que está aqui hoje, qual é a mentira que o diabo está levando no teu coração? Ele nunca falou a verdade. Porque quando Adão e Eva desobedeceram, morreram. Você nunca teria conhecido um cemitério. Você nunca teria ido a um funeral se eles tivessem obedecido. Por isso não dei crédito à mentira. Você vai vencer. Se você pecou e o diabo te acusa dizendo que não tem mais jeito, é outro mentiroso. Porque nesse livro sagrado foi colocado lá, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados do mundo inteiro. Qual é a mentira que o diabo está te enfraquecendo? Por outro lado, tudo que o nosso Deus fala, se você crer e perseverar, ainda que as batalhas sejam grandes, ainda que os testes surjam, mas você está destinado à vitória, como foi o nosso querido Abraão. Deus exigiu dele um preço da renúncia. Mandou que ele saísse daquela terra para uma outra terra, que iria mostrar e que iria abençoá-lo, iria fazer dele uma grande nação. Porque Deus, quando faz as suas promessas, Ele não está dependendo da nossa qualificação, Ele está dependendo do poder dEle para agir. Deus, quando faz as suas promessas, não está dependendo de situações favoráveis. Deus depende apenas dEle mesmo. E de você, Ele só exige que você se lance e creia. Os obstáculos vão surgir, as batalhas vão surgir realmente, mas você vai chegar do outro lado. Os anjos vão testemunhar que assim como Deus abençoou Abraão em tudo, vai abençoar você também este ano. Os demônios vão falar entre eles que você realmente foi uma pessoa que acreditou de verdade, porque você passou pelas provas e chegou do outro lado. Vamos levantar as mãos, vamos dizer, não queremos moleza. Queremos o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu vou repetir, queremos o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia! Glória a Deus! Vamos aqui ouvir então que Abraão nessa trajetória,
Abraão, nessa caminhada, os pastores vão citar aqui algumas das dificuldades pelas quais ele passa, para que vejamos que as promessas de Deus, elas não necessariamente vão impedir que sejamos provados nesta ou naquela área. Amém, amém? Elas vão permitir o aperfeiçoamento da nossa fé. Glória a Deus. Depois, quando você olha as dificuldades que ele passa, você vai estar mais preparado para continuar obedecendo a Deus, seguindo ao Senhor, não é? Porque se Abraão venceu, você vai vencer também. Glória a Deus. Então vamos aqui começar com quem? Uma das lutas que nós vimos com Abraão aqui é que para uma dessas 6 promessas, o qual o nosso reverendo falou, ele seria pai de uma nação. E como ser pai de uma nação se a esposa dele não podia ter filhos? O escritor sagrado aos Hebreus disse que o corpo dele já era amortecido. E aí a Bíblia diz lá no capítulo 15 de Gênesis, que olha que coisa maravilhosa, que depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão e disse: não temas, Abrão, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, quer dizer, eu sou o teu presente. Então disse a Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filho, o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. No final do versículo diz o seguinte, Deus fala para ele que ele iria ter um filho, e diz assim, e creu Abraão, e isso foi-lhe imputado como justiça. Depois lá na frente diz a Bíblia que Deus visitou a Sara, e Abraão era de 100 anos. Isso mostra que independente de qualquer circunstância na nossa vida, se você crer, se cumprirá aquilo que Deus prometeu. Deus disse para Abraão, eu vou te dar um filho. A Sara tentou dar um jeitinho, apresentou H para ele, mas o filho da promessa seria aquele que viria do ventre dela. Quer dizer, pastor, só uma coisinha, pelo amor de Deus, quando Deus te faz uma promessa, quando Deus te faz uma promessa, dentro do plano dele, não queira ajudar Deus. Amém. Não queira chegar para Deus e dizer, Senhor, mas faz isso aqui também. Porque se você fizer isso, vai te atrapalhar. Deus não precisa do ajuste no plano dele. O plano dele é perfeito. O plano da salvação é perfeito. O homem, se quiser ser salvo, tem que crer no Cristo que morreu na cruz. Quem está entendendo, diga amém. Nós não precisamos do mormonismo, nós não precisamos do Islã, nós não precisamos do espiritismo, nós não precisamos de reencarnação. O que nós precisamos é do plano dele. E o plano dele é salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Não é reencarnação, é ressurreição. Continua. Aleluia. E Deus chamou Abraão e falou, Abraão, sai para fora, olha as estrelas. Assim será a tua descendência. E lá em Hebreus diz o seguinte, que daquele corpo amortecido, o Senhor gerou um que foi pai de nações, que olha para o céu, não pode se contar. Assim é na nossa vida. Abraão, quando Deus chamou ele para olhar para as estrelas, olhou para as promessas. Quando nós olhamos para a promessa de Deus na nossa vida, meu irmão, nós não vamos conseguir nem contar, já não conseguimos agora. Vamos aplaudir, isso é muito forte. Não, aplaudir, continua falando. Nós não conseguimos. Glória a Deus! Aleluia! Porque imagina, se a salvação com as suas os inúmeros benefícios nós já temos, e muito mais temos no nosso dia a dia. Quem aqui veio hoje para cá e veio do trabalho? Você foi protegido. Amém? Glória a Deus. Quem aqui está trabalhando e tem o pão de cada dia? É bênção, é promessa. Quem aqui está respirando? É saúde. Então quando Deus fala assim, Abraão, olha para o céu. Consegue contar? Não, a tua descendência é assim. E quando você olha hoje para a descendência de Abraão, nós temos a descendência física e temos nós que em Cristo somos descendentes de Abraão, herdeiros da mesma promessa. Glória a Deus, sim, senhor, reverendo. E o apóstolo São Paulo, escrevendo carta aos Gálatas, ele vai mostrar o seguinte, que tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, ele agora diz o seguinte, em Cristo nós temos o mesmo. Então, quando ele lá vai ser bendito, a bênção de ser bendito em todas as nações, nós também somos.
Quando lá em Deuteronômio diz, olha, você vai ser exaltado sobre as nações, nós somos. Você vai ser bendito ao entrar e ao sair, nós somos. Por quê? Porque cremos em Cristo. Glória a Deus. É interessante, né, pastor, sobre essa questão da descendência espiritual da multidão, tanto do ponto de vista natural, os judeus, né, os israelitas, mas tanto do ponto de vista espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo, né, a gente veio de Jesus, né, e Jesus ele faz parte dessa promessa que foi feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu me lembro agora que o Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele disse, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se à mesa com Abraão. Isaac. Aleluia. Olha para o irmão que está lá. Você um dia vai se sentar à mesa com Abraão. Aleluia. Eu vou repetir, você não entendeu. Você um dia vai se sentar à mesa com Abraão. Você vai sentar à mesa com Isaac, com Jacó. Porque você é da descendência. Amém. Por isso que nós temos direito às bênçãos que foram prometidas a Abraão, pertencem a nós também. Glória. Na ordem é o relacionamento com Deus, que é a salvação. Porque de que vai ligar o mundo inteiro se perder a alma. Glórias a Deus. Vamos vencer essas lutas. Vamos vencer essas batalhas. Às vezes a pressão é muito grande. Mas quando você olha para quem está dentro de você, é muito maior. Que é o Deus Espírito Santo, que te ajuda. Glória. Como é que você vai entregar agora? De maneira nenhuma, não é? E só para concluir, reverendo, Certo. o apóstolo São Paulo em Gálatas, ele diz o seguinte, porque todos quantos foste batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, não há fêmea, porque sois de Jesus Cristo. Ao 19, e se sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão, herdeiro conforme a mesma promessa. Aleluia! Está escrito nessa palavra de Deus. Quem quer glorificar a Deus? Quem quer dizer os 7 glórias a Jesus? Obrigado, Senhor. Irmãos, governos vêm e vão. Mas você faz a vontade dele, você permanece. Nós permanecemos. Glórias a Deus. Quem desse glória a Deus bonito aqui desse lado aqui? A Flavinha. Glória a Deus. Quem é o próximo? Então, pegando a linha que o pastor Miranda estava falando, foram muitas lutas que Abraão teve. A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo, né, pela vida da pastora Cristina. Em Hebreus capítulo 11, né, vai retratar ali o que está lá em Gênesis 22. Hebreus 11, 17, diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, a bênção, a grande promessa que Deus fez a Abraão, de fazer dele uma nação poderosa, então Deus dá Isaque. Só que em determinado momento, eu lembro até do nosso reverendo pregando, Abraão começou a diminuir os altares, né? Nosso reverendo, numa mensagem, falou sobre isso. E aí, então, Deus vai colocá-lo à prova. Então, Deus vai colocá-lo à prova. Então, agora a grande luta dentro dele, fazer aquilo que é a vontade de Deus, ou fazer a vontade dele. Imagina cada um de nós colocar no lugar de Abraão. Muitos estariam até mesmo reprovados, porque não teriam a fé, né, a confiança plena, e essa demonstração é no dia a dia que nós demonstramos aquilo que Deus, né, pede para você. Deus, ele sempre vai pedir o melhor, o teu melhor. Quando Deus pediu a Abraão Isaque, era o melhor que ele tinha, aquilo de mais precioso. É interessante isso que a pastora está trazendo aqui. Relação com Deus. Olha para cá. Relação com Deus. A relação com Deus. Vamos entender. Relação com Deus, né? Então, qual é a principal bênção que nós temos na nossa vida? É a salvação.
Salvação significa o quê? Libertação de um estado de condenação. Salvação significa justificação, o ato pelo qual Deus nos declara justos, tendo por mérito Jesus Cristo. Salvação significa regeneração, santificação. Salvação significa glorificação. Amém, amém? Glória a Deus. Agora, salvação significa que você aceitou o plano de Deus, agora você quer adorá-lo, você quer agradá-lo, não é? E a hora que Deus te pede algo, você então deverá tratá-lo como Deus que é. Oferecer o melhor. Inclusive, ainda hoje nós estávamos aqui, não foi? E foi colocada aqui a questão de ofertas. Pode continuar, igual Miranda. Ofertas, não é? Sobe aqui um segundo, Daiane. Fala rapidamente da questão das ofertas. Sabe por quê? Muitos irmãos querem bênção. Olha só, rapidinho. Vamos lembrar aqui, gente. Pode contar aí. Muitos irmãos querem bênção. Quem quer a bênção de Abraão? Amém. Quem quer a bênção de Davi? Amém. Né? Tá. Quem quer a bênção de quem mais? Me ajuda aí. A bênção de Ana. Né? A bênção de José. Quer ou não quer? Mas o que é? Está disposto a, com todo o coração, seguir as ordens divinas? Olha que já diminuiu o amém, né? Amém, amém? Então, para a bênção acontecer, precisamos que o nosso coração não seja mais dividido. A nossa mente não pode ser mais dividida. E como a pastora colocou aqui, depois que Isaac nasceu, chegou Isaac, Abraão diminuiu os altares, diminuiu a atenção para Deus. Aí Deus vai pedir dele o quê? O que ele tem de melhor, que é o filho. E esse princípio na Bíblia, vocês precisam prestar atenção e examinar o seu coração, porque sempre foi assim, não é, Daiane? Sim, na questão das ofertas. Sim, senhor. O melhor era para quem? Quando nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo primeiro, da pastora Cristina. Se a gente examinar o livro de Levítico, Deus estabelece 5 tipos de ofertas. E em cada uma dessas ofertas, Deus exige o melhor. Dos animais, o animal deveria ser sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula. E, por exemplo, na oferta de manjares, um dos elementos era a farinha. E Deus exigia a melhor farinha, a flor de farinha, que os grãos eram selecionados sem nenhuma impureza, da melhor qualidade. Deus proibia o povo de Israel de comer qualquer tipo de gordura, e ele exigia que toda a gordura fosse queimada em oferta que subiria aroma suave a ele. E a gordura era a parte do animal mais importante, mais nobre, mais excelente, e por isso Deus exigia o melhor nas suas ofertas. Quer dizer, esse princípio bíblico tem sido desprezado por muitos evangélicos hoje, que querem ter a sua vida. Primeiro pensa neles, não pensa nos interesses do reino, não pensa numa missão, não pensa num projeto. Aqui mesmo na reforma, eu louvo a Deus pelas pessoas que participaram, mas teve gente que não participou disso aqui, e diz que é de Jesus. Dá uma olhadinha, Alexandre, para isso aqui, dá. Olha só uma obra dessa e a pessoa não participar, meu irmão. Então não pode ter bênção de Abraão com esse coração, não. A gente aqui tem que falar a verdade da palavra de Deus. Tem que falar a verdade, as coisas como são. Como é que pode? Teve viúvas, teve gente que chegava, está aqui a minha oferta. E às vezes a pessoa não fazer nada, e é para Deus, gente, a obra é de Deus. Então, quer dizer, muito obrigado. Essa relação, então, com Deus, na hora de Deus pedir, ele pediu o quê? Aquilo que era mais precioso para quem? Para Abraão, que era Isaac, o filho da promessa. Aí Deus não vai pedir o servo ali, não vai pedir o outro jagunço ali, nem, na hora de Deus pedir, falou que eu quero esse teu único filho, não é isso? Sim, senhor. Então Deus, tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Mas Deus exige de cada um de vocês, cada um de nós, ele exige a adoração, o reconhecimento. Então, tudo que Deus nos dá, então o dízimo, 10% pertence a Deus, é o melhor que Deus pede. E a oferta, e o dízimo a gente lembra que é... Pastora, provavelmente tem pessoas aqui que são grandes dizimistas.
Glória a Deus. Mas provavelmente Aleluia. tem gente aqui que rouba o dízimo. Gente, o dízimo, o que é o dízimo? É a 10ª parte de tudo que vem à minha mão. Deus, como Criador, reivindica, Ele não pede, é dele. Amém, amém? Como grande Criador. E depois Deus como Redentor, porque como nós pecamos, nos desviamos, então houve a redenção pelo sangue de Jesus. Então Ele tem o direito ao dízimo. Olha para quem está ao teu lado. Meu Deus, eu sempre digo, entrou quanto, Alexandre? Entrou R$10? Devolve 1 para Deus. Entrou 100? Devolve 10 para Deus. Quando entrar 100 mil, você vai estar treinado. Quando entrar 1 milhão, você está treinado. Eu quero louvar a Deus pelos pais que reúnem os filhos, fala sobre o dízimo. Amém? E dá uma aula, e dá um dinheirinho aos filhos, se não trabalham, né? E você diz aqui, para cá, ou você me entrega para me entregar, ou você vai entregar na casa de Deus. E o guri já começa cedinho. Tem vários pais que fazem isso aqui. Não é verdade? Sim ou não? Olha, eu estou te dando, tá? Então eu quero te ensinar e ter autoridade. Você tem que devolver o dízimo, senão não tem mesada, não. Treinar o sujeito. Vamos fazer uma revolução nesse mundo. Por que a América é o que é a América hoje? A América é essa mentalidade, gente. Todos vocês já tiveram aula aqui sobre os Estados Unidos, né? São os maiores financiadores de tudo no mundo, não é isso, Dani? Aquela aula sobre... São os maiores... Quer dizer, é uma nação generosa. É uma nação generosa. São diferentes dos europeus, hein? Hein? Você convive com os crentes americanos e convive com os crentes europeus. Para você ver a diferença. Entenderam ou não? Nós somos uma igreja generosa. Eu vou repetir, nós somos uma igreja generosa. Nós já ajudamos vários missionários que viajaram para outros países do mundo. Não somente nossos missionários, mas outros missionários. Amém, amém? Vira para quem está ao teu lado. Meu amado, quem quer ter a bênção de Abraão aí? Levanta a mão. Creia, obedeça e seja dizimista, seja generoso, queira dar o melhor para Deus. Essa terça-feira é uma das terças-feiras mais poderosas. Glória a Deus. Por favor. A gente falou do dízimo, mas tem a oferta, né? Então, o dízimo é 10%, é devolução. A oferta é dos outros 90%, aquilo que nos pertence, essa demonstração de amor a Deus. Então, diante de um desafio, diante de uma necessidade, nosso reverendo tem impregnado a mentalidade de dar, né? Dar traz bênção de Deus para toda a nossa vida, em todas as áreas. Então, oferecer a Deus o que é de melhor da questão financeira. Recurso. Dá uma olhadinha assim. Cadê o pastor Evandro aqui, gente? Eu queria que você me desse onde é que está o pastor Evandro. Está na missão lá em Curitiba. Cadê o pastor Evandro? Curitiba. Cadê o pastor Evandro aqui, gente? Glória a Deus. Está numa missão em Curitiba. Glória a Deus. Foi lá com a esposa dele. Cadê a Tatiana aqui também? Eles são fortezinhos, né? Cadê a Tatiana? A bênção da Tatiana. Foram numa missão. Quer dizer, para ir se eles foram, você foi, Alexandre. Você foi. Nós fomos. Como é que nós fomos? Cobrindo o coração e ofertando essa mentalidade. Amém? Glória a Deus. Próximo. Sim, senhor. Outra luta que Abraão ele enfrentou foi porque Deus prometeu que ele iria ter um filho. Com licença. Vocês entenderam que nós estamos falando aqui da promessa da bênção, mas entre o período da promessa e a bênção tem lutas, desafios, combates. E aí, se você tem a verdadeira fé, você vai enfrentar tudo. Vai lá. Sim, senhor. E aí teve uma sugestão da sua esposa de ele pegar Agar, que era sua serva, e no capítulo 16 mostra que ela dá
a sua serva Agar para Abraão. Ali Agar ela fica grávida, tem um filho que se chama Ismael. E a Bíblia nos mostra no capítulo 21, no versículo 8, que logo depois Deus já tinha feito uma promessa para Abraão, que teria um filho de Sara, mas, como o nosso reverendo falou aqui, o ser humano querendo dar o seu jeitinho. E uma das lutas que Abraão enfrentou foi porque Ismael já estava grande e ele começou agora a caçoar de Isaque, o seu irmão, que era filho de Sara. Vocês entendem isso aí? Isaque era filho da promessa, não é isso? Mas antes de Isaque veio o seu Ismael. Seu Ismael aparece por causa de uma debilidade da dona Sara, né? Começou a reclamar, achar que estava demorando, foi impaciente, né? É um problema, às vezes, das mulheres, né? Às vezes, a gente aqui defende muito a causa das mulheres, não é isso? Mas tem que fazer um autoexame, as irmãzinhas queridas, quando, de repente, tem um projeto, está tudo marcado lá com o marido, e ela começa a falar, mas tem que fazer isso agora, aí começa, ele chega à noite do trabalho, né, Alexandre? Vai dormir, aí ela vem. Foi isso que a Sara... Isso que a Sara foi fazendo com o pobre do Abraão, né? Ela chegou e falou, olha, eu não aguento mais ficar esperando, Deus prometeu, mas está demorando, Deus prometeu, mas está demorando, né? Então, o esposo, o marido, e um costume da época, né? Era um costume da época. Ó, está aí a Agar, está aí a egípcia, né? Me dá filhos através dela. Que problema. Olha para quem está ao teu lado, é o que a Juliana quer dizer, né, Jana? Você precisa ter calma, esperar no Senhor, é isso mesmo? Vai. E aqui no capítulo 21, versículo 9, diz assim, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho. E no versículo 11 fala, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Mas aí, Deus... Uma das lutas que Abraão enfrentou, imagina, como rejeitar o meu filho, porque também era filho dele. Sim, senhor. E no versículo 12 mostra, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, aqui fica muito claro que Abraão enfrentou uma luta em relação ao seu filho Ismael, que também era filho dele, mas ele ouviu a voz de Deus. Sim, senhor. Ele ouviu a voz de Deus e ele, em nenhum momento, quando Deus ele vai de encontro com Abraão e fala, olha, essa é a atitude que você tem que tomar, mesmo que vocês mesmo que vocês dois tomaram a decisão errada. Porque na primeira vez a Sara, né? Sim, senhor. Ela saiu fora, né? Sim, senhor. Mas agora ela estava acertando. Ela estava, sim, porque senhor. Porque Deus disse, não é Ismael. Não. É Isaque. É Isaque. Então, mande Ismael. Mas agora Deus é tão Deus, que como Ismael não tinha nada a ver com a embrulhada deles, correto? É como muitos hoje que estão aí na terra, né? Quer dizer, não pediram nem para vir na terra um pai responsável lá, uma mãe do dado momento. Sim ou não? Vocês conhecem essas histórias, né? Não tem nada fora de órbita, né? Isso sempre existiu, não é isso? Mas aí Deus resolveu fazer promessa a quem também? A quem? Ismael, pai de quem? Agora Israel tem que engolir os árabes. Amém, amém? Porque Deus falou que faria também deles grandes e numerosos. Porque o Ismael, você falou muito bem, o Ismael era filho de quem? Não, é certo. De Agar eu sei. Mas ele era filho também de quem, Alexandre? Abraão! Como você está dizendo muito certo, como Abraão ficou pesaroso, não, peraí, ele já tinha, parece que 13 anos de idade, né? Eu já era um menino de 13 anos de idade, Isaque pequenininho, Isaque veio depois. Aí ele começou um dia a caçoar lá e a Sara olhou assim, né? Sim. Não vai herdar com meu filho, manda embora. E Deus falou, então, Deus corrigiu Abraão, falou, não, a Sara está certa, nesse caso a Sara
ela tem razão, porque Isaac será abençoado bendita toda a tua família, vai ser Isaac. Mas eu vou abençoar Ismael, porque ele é filho de Abraão. Aí Abraão ficou tranquilo. Porque você fala assim, quando você começa a conhecer o seu Deus, você não vai ficar vencido por perturbação, porque você sabe que Ele vai fazer as coisas. Talvez primeiro Ele te prove, quer que você venha para cá orar, procurar o pastor Daniel, ora por mim, procura a presbítera Maria, ora por mim, procura os nossos intercessores que estão aqui orando aqui atrás. Nós estamos aqui pregando, isso aqui tudo é revelação da palavra para te alimentar. Tem um grupo ali orando. Tem um grupo ali clamando ao Senhor. Amém? Então levante o teu ânimo, minha irmã. Fala, levante o teu ânimo, meu irmão. Porque Deus é um Deus bom, é um Deus fiel. Ele não deixou, né, Agar numa furada. Ele não deixou, se dependesse da Sara, né, Agar, né, meu Deus do céu. Né? Muito obrigado a vocês. Quem mais? Espera aí, tem mais. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. E por essa oportunidade de aprendermos sobre Abraão. Então, nós separamos aqui, em Gênesis capítulo 12, então Deus vai chamar Abraão, dá a promessa, e a Bíblia fala no versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então sai Abraão, o sobrinho, e a Bíblia fala que Abraão era rico, possuía bens, e Ló também adquiriu bens. E quando chega no caminho, lá no capítulo 13, versículo 7, diz o seguinte: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Então, vocês imaginam, na nossa trajetória, a sua trajetória com Deus, pode acontecer momentos que vai ter contenda. Vai ter, de repente, lá no seu trabalho, de repente, dentro da sua família, pode se levantar oposição. Então, imagina, Abraão, ele está a caminho, e agora tem uma situação. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, o que Abraão vai fazer? É interessante que Abraão, ele é crente e nos ensina como fazer no momento de dificuldade. Então, Abraão foi abençoado? Foi. Deus abençoou a trajetória dele? Abençoou. Mas não foi fácil. Então, como o nosso reverendo falou, queremos a bênção de Abraão, mas é necessário trilhar o caminho que Abraão trilhou. Então, no versículo 8, diz o seguinte: disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti. Pastor, isso aí é espetacular. Glória. Porque sendo Abraão um homem que andava com Deus, ele então começou a se parecer com Deus. Deus quer paz. Amém? Deus, ele quis estabelecer a paz, não é, entre nós e ele por meio da pessoa de Jesus Cristo. Sim ou não? Então você percebe que esse espírito de briga, contenda, não deve fazer parte de quem quer ter a bênção de Abraão. Porque você percebe, como você leu magistralmente, como está no texto sagrado, né? O que é que você percebe? Abraão falou assim, rapaz, não pode haver briga entre nós. Mas tem gente que... tem ou não tem gente assim? É no trabalho, é na escola, é em casa, é na família, é um parente, todo mundo... Aí Abraão diz, não, briga não é comigo. Fala assim, briga não é comigo. Mas, no entanto, Abraão não era covarde. A pessoa que busca paz, não é? Porque ela tem um relacionamento com Deus, não confunda as coisas, não é frouxo, não. Abraão era bom de briga também. É ou não é? Sim ou não? Porque lá na frente, quando esse sobrinho é prisioneiro, quem é que vai livrar esse sobrinho? Contra quantos reis? 5 reis. Ele junta 318 homens e ele comanda. Assim também somos nós. Nós não usamos revólver.
Nós não temos essa espada humana, nós temos a espada do Espírito. E somos de causa. Se for para defender uma causa, nós vamos para a rua. Eu vou repetir, porque vocês não entenderam. Se for para defender uma causa, nós nos posicionamos. Amém, amém? Nós somos da estirpe de Abraão. Quando quiseram atacar Israel, chamar Israel de genocida, essa igreja fez o quê? Fomos para Copacabana e disseram, não vai não, que tem um partido tal, tem um partido político que queimou bandeira de Israel. Nós fomos, porque nós não somos medrosos. Amém? É causa. Alguém me perguntou, como é que você vai fazer, rapaz? O pessoal de certos partidos, que eu não quero entrar no nome deles, eles são muito abusados, rapaz. Eu falei, não tem problema não. Vamos deixar um grupo orando no templo e lá na Avenida Atlântica vamos botar um outro grupo no meio orando. Aleluia! Depois Deus nos levou à Câmara de Deputados. A Câmara, quem se lembra quando fomos na Câmara? Então é só para vocês entenderem que uma pessoa da paz, ele não é uma pessoa covarde. Para a gente não confundir as coisas, tá? Uma pessoa mansa, ele é manso porque ele é controlado pelo Espírito Santo, mas ele não é covarde. Amém, amém? E também nós não acreditamos em fofoca, contenda, não é isso, pastor? Sim, senhor. Então, quer dizer que Abraão venceu isso, ele não sucumbiu nisso aí. Não foi sucumbiu. um obstáculo que surgiu, Foi um como obstáculo. surge na nossa vida no dia a dia, desde criança, vai. Senhor, mas Abraão, aqui fica muito claro que Abraão é alguém que confia em Deus. Abraão é alguém que tem comunhão com Deus. E quando ele vai falar com seu sobrinho, ele vai falar, olha a terra adiante. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia fala que Ló, ele vai olhar para as campinas do Jordão. E ele tem uma visão natural. E Abraão? Abraão quer fazer a vontade de Deus. E por isso Abraão é abençoado. Abraão crê em Deus, ele tem essa fé. Então deixa isso como herança para todos nós. Então, em meio a uma dificuldade, confie em Deus. Em meio a um problema, se entregue ao Senhor. Vai buscar o Senhor. Amém? E não olha com os olhos naturais. Alguém tem que dar glória nesse lugar. Alguém tem que ficar de pé. Alguém tem que dizer obrigado, Senhor. Esse é o ano da bênção de Abraão. Glória a Deus. Meus amados, as batalhas eu sei que são grandes na minha vida, na sua vida, mas o Senhor é sempre maior do que todas elas. Glória, não permitirá que o justo seja abalado. Ele não permite. Amém? Louvado seja Deus, que vocês estão pregando, hein? O pessoal está pregando, né, gente? Tá ou não está? E o pastor Anderson não vai escapar não, né? Queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Falei com o reverendo que o ponto que eu ia falar, ele falou, o Espírito Santo antecipou. Mas um destaque, no capítulo 12 de Gênesis, diz assim, no versículo 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. É interessante como as batalhas, as guerras, nos faz sair mais forte, porque houve uma guerra no capítulo 14, de 4 reis contra 5, e até então estava tudo normal, até que tocaram no sobrinho dele, Ló. Entraram em Sodoma, né, e Gomorra, venceram esses 2 reis e pegaram os bens de Sodoma e Gomorra, inclusive levaram Ló. E quando um que escapou veio e trouxe a notícia a Abraão, e isso a gente louva a Deus pela vida do reverendo, porque já viu que quando mexe com um dos nossos, como o nosso pastor vira um leão, para nos defender, para lutar junto conosco, sim ou não? Ele se levanta e nos defende com o princípio da palavra. Te louvo a Deus pela vida do Senhor, velho. E assim foi com Abraão. Abraão, com 318, com mais alguns aliados, foram lá e derrotaram 4 reis. Então, não é a quantidade que está conosco
que vai ser determinante para uma grande vitória, mas sim quem está do nosso lado. E quem estava com Abraão era o Deus Altíssimo. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, Quem será contra nós? e se Deus é por nós, tem mais aí? Ah, tem. O pessoal quer pregar, viu, gente? Amém. Eu gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina. Amém. Outra luta que a gente vê que Abraão enfrenta aqui em Gênesis, no capítulo 18, fala que Deus, ele se revela para Abraão e dá uma notícia para Abraão. Ele fala que ele iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Só que quem estava lá em Sodoma e Gomorra? O sobrinho de Abraão, Ló. E a gente vê que ali, Abraão, ao receber aquela notícia, ele começa a lutar com Deus em oração. Quando a gente olha aqui no versículo 22, Gênesis 18, versículo 22, fala que assim que Abraão ali recebeu, que ele ouviu do Senhor a respeito da destruição, fala assim: e os homens voltaram a sua face dali e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. Diante da notícia que Abraão ele recebe, ele continua ali diante do Senhor e começa uma oração de perseverança para livrar o seu sobrinho daquela destruição. Então a gente vê que Abraão ele nos ensina a enfrentar as lutas também por meio da oração. Qual foi a notícia? Que Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, sim, senhor. Quem é que já recebeu uma má notícia? Todos nós. De vez em quando tem, não tem? Levanta a mão assim. Quer dizer que Abraão recebe uma má notícia, não é isso? E essa notícia, qual é? Pode Ele falar. iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, que era grande o pecado daquela A cidade. cidade de Sodoma estava sob juízo. Sim, senhor. Mas na cidade de Sodoma, quem estava morando lá? Sobrinho dele, Ló. O sobrinho estava lá. Hein? Tinha um parente lá. Quem é que tem algum conhecido na China aí? Tem na China? Vamos orar. Não, gente, olha a situação lá na China. Olha a situação, é ou não é? Olha, isso aqui é outra das grandes lições. Como é que o Senhor iluminou essa mocinha aqui, né? Porque é uma das grandes lições, quer dizer, como Abraão encarava más notícias. Porque você pode encarar uma má notícia e ficar como? Você pode ficar indiferente, não tem amor, não tem consideração. Às vezes, numa má notícia é assim, né? Quem morreu foi o outro. O brasileiro tem muito disso, né? Lamentavelmente tem muito disso. A situação caótica da saúde, a situação caótica da violência, né? Sabe? Então já falamos muito sobre isso, né? Mas quer dizer, eu, por exemplo, sobre essa questão da China, nós já oramos, né? Já oramos pelo mundo, oramos pela China, oramos pelas pessoas, oramos pelo Brasil, oramos pela igreja. Né? A gente conhecendo o problema da saúde no Brasil, né? Apesar de que parece que o governo está se movimentando, né? Isso não dá para dizer que não esteja se movimentando, mas nós sabemos o caos que é a saúde nesse país. Não é isso? O que já morreu de gente com dengue aqui. Então, meus amados, prestem bem atenção, por favor. Grandes verdades estão emanando deste altar. Amém. Desse altar. Aqui é o lugar onde homens e mulheres consagrados pregam a palavra de Deus. Nunca mais, ao receber uma má notícia, abaixe a sua cabeça. Nunca mais fique prostrado achando que não tem jeito. O teu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nos adotou na sua família. Nós somos filhos desse maravilhoso Deus. Então preste bem atenção o que é que ela vai dizer, como é que Abraão faz diante das más notícias. Abraão, diante da má notícia, ele clama a Deus, ele intercede, ele ora diante de Deus, pedindo ali a solução daquela situação. E aí isso me lembra lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 14, que fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E hoje nós somos justos mediante o sangue de Cristo. Nós fomos justificados diante do Senhor. Então a nossa oração é aceita no céu. Alguém tem que ficar de pé lá atrás. Aleluia. Tem que ficar de pé aqui na frente.
Meu Deus do céu! Veio uma má notícia. Eu olho para o meu Deus, que é maior do que qualquer coisa. É isso aí, precisamos fazer isso. Foi mandado embora. Que é uma das piores notícias para um homem que cuida da família, né, Alexandre? Hein? O RH chama para conversar, diz que você é muito bom, mas o seu Deus está te transferindo para algo maior. Fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. É isso aí, gente, é muito bom ser crente, crente mesmo. Glória a Deus. Quer dizer que então Abraão, ele foi guerrear. Sim, senhor. Abraão, em vez de parar, ficar desanimado, chorar, ele foi orar, foi clamar. Por isso que a gente tem que vir no domingo à noite, culto de oração, terça-feira, para a gente estar aqui orando diante do Senhor. Rapaz. Vamos aplaudir ao Senhor. Quem mais está por aí? Ah, tem mais gente aí? Tem mais. Irmãos, olha só. A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina. E meditando em cada uma dessas lutas de Abraão, a gente não pode falar também de uma grande luta que ele enfrentou. Capítulo 12, versículo 4. Diz assim: Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Então, dentre cada uma dessas batalhas, nós temos a batalha do tempo. Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Mas até ele obter a resposta daquilo que Deus tinha para a vida dele, vieram os anos foram passando. E quando a gente vai lá para o capítulo 21, no versículo 5, diz assim: Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, uma lição que nós tiramos dessa luta de Abraão é que o tempo não pode te enfraquecer. Você não pode desanimar com os anos. Você não pode ser hoje menos do que você foi ontem. Você tem que manter o ânimo, manter o avivamento, o reavivamento, continuar acreditando na promessa, que a sua família vai ser salva, que você vai ser abençoado em todas as áreas, que Deus vai abrir as portas. E alguém Deus tem que louvar de pé. Com Abraão. 25 anos, mas o ânimo dele não mudou. 25 anos, mas ele não desanimou. Ele continuou crendo. E se a gente for para aquele versículo que o reverendo leu no início do culto, capítulo 24, versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então, com o passar dos anos, Deus cuidou de Abraão. E esse Deus é o mesmo que tem cuidado de você. E se você ainda não aceitou Jesus, tem alguém aqui nessa noite que não se rendeu ao Senhor, entrega a sua vida a esse Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, que é o nosso Deus. E ele vai cuidar. É uma loucura. Alguém, né? É uma loucura alguém continuar voando, né? Avançando nessa terra sem Deus. Sim, senhor. Sem Deus. Sim, senhor. De que vale ser um Alexandre o Grande sem Deus? Sim, senhor. De que vale ser um Napoleão Bonaparte sem Deus? De que vale ser todos esses que todo mundo conhece, né? Sem Deus? Você vai chegar aonde, meu amado? Por isso, esse apelo que ela está fazendo, nós estamos aqui unidos nisso. Não é que alguém se levante hoje para aceitar o Senhor Jesus. Se você se afastou, volte. Se você caiu, se levante. Ele continua te amando, te esperando. Nós temos uma mensagem de esperança aqui nessa igreja. Eu vou repetir, nós temos uma mensagem de esperança nessa igreja. Onde quer, qualquer coisa que você tenha feito, isso não importa agora, importa que você vem, se arrepende e começa de novo. Quer dizer, Daiane, essa questão do tempo, né? Sim, senhor. Do tempo. Deus cuidou de Abraão ao longo do tempo, e Abraão colocou o tempo dele nas mãos de Deus, e Deus cuidou de todas as áreas da vida dele. É isso que nós vemos nesse precioso livro. Livro da vida. Livro de Vitória. Esse livro dos livros aqui. Aleluia.
Mais uma palavra em cima disso aqui do tempo. Olha, não olhe para a idade como um fator limitador. Amém, amém? Amém? O Senhor renova como águia. O Senhor renova como águia. Eu vejo ali a minha mãe com seus 83 anos ali, olha. Aqui, ó. Depois de uma trajetória de criar 6 filhos sozinha. Está ali, olha. Ela vive na presença de Deus. Veja ali a irmã Neuza ali, do lado ali, sentada ali. Vai para lá, vem para cá, tal, né? Vejo pessoas, né, que quando creem, vão se qualificar para uma nova profissão, né? Vão se qualificar para uma nova profissão. Então, não fique limitando, minha memória está assim. Deus renova tudo isso. Amém? Deus renova tudo isso. Então, não deixe a idade ser um fator, né, limitador. Porque para esses homens não foi. Na Bíblia Sagrada nós encontramos que a fé renova. Aleluia. O que dizer de Josué? O que dizer de Caleb? O que dizer de Moisés? Irmão, nós somos dessa família, irmãos. Amém? Nós não pertencemos ao clã dos Kennedys, como foram infelizes. E outros clãs aí, que o mundo, né, vê só a capa. Nós pertencemos àqueles. Amém? Aos profetas, aos apóstolos. Nós pertencemos a esse time, dos que confiam no Senhor. E até quando são mártires, estão felizes. Nós pertencemos a esse tipo de gente. Oh, meu Deus do céu, manda esse avivamento. Quem é o próximo? Nós louvamos a Deus também pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina. E como a gente vê a trajetória de Abraão em diversos aspectos e áreas, e lá também no capítulo 21, no versículo, durante todo o capítulo, mas principalmente no versículo 33 e 34, diz assim: E plantou Abraão tarmagueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Então, quando nós vemos, desde o chamado lá a Abraão, no capítulo 12, para sair da terra, para sair do meio da parentela, e por onde ele passava, nós vemos que Abraão tinha um pacto, uma aliança, um extremo relacionamento com o Senhor. Independente de onde ele estivesse, o seu altar sempre estava erigido ao Senhor. E como a gente vê que, por mais que ele estivesse em outro local, mas o seu altar era para Deus. E aí a gente vê que a batalha de Abraão em perseverar e continuar o seu relacionamento verdadeiro, um comprometimento verdadeiro com o nosso Deus, o Deus que o chamou, o Deus que o levantou, o Deus que fez promessas, mas acima de tudo, o seu relacionamento era o mais importante, e a partir disso, ele faria o que fosse, mas a sua aliança, o seu compromisso com Deus não seria desfeito, não ficaria por último lugar, porque onde ele passasse, o Senhor era o seu altar. Amém? É interessante isso que você está dizendo, quer dizer, a pessoa vai fazer um intercâmbio, ou a pessoa viaja a trabalho, vai para um país distante, né? Vai aqui na nossa trajetória, não é isso? Então, esse compromisso com Deus está acima de qualquer outra expectativa. Sim, senhor. Né? Seja senhor. De trabalho, seja cultural. Deus é Deus de Abraão em qualquer lugar, é isso? Sim, senhor, exatamente. Onde nós passamos, independente do ambiente, como o reverendo falou, seja um intercâmbio, lá na faculdade, onde nós estivermos. No quartel, na política, exatamente, no banco. em qualquer área de atuação. Mas o nosso Senhor continua sendo o único altar. Quando vai a um restaurante almoçar e senta naquele restaurante. Exatamente, o assunto é o Senhor, o assunto é o reino. Vocês estão entendendo? Glória Cada coisa que eu estou maravilhado com todos vocês aqui. Meu Deus do céu. Glória a Deus, né?